Minha saudação cristã a todos os nossos ouvintes, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que Deus vos abençoe mais esta programação, quando estaremos anunciando a palavra de Deus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer com que essa palavra produza em seu coração fé para o arrebatamento. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a seguir. Mas antes de nós lermos a Escritura, enquanto nossos ouvintes procuram a Escritura em São Mateus 16, versículo 13, nós vamos ouvir um hino. E após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Quando as nuvens encobrirem o sol e fizerem você tropeçar, e na hora do perigo o teu amigo te abandonar, saiba que existe alguém que sua vida não poupou. Seu nome é Jesus, morreu em uma cruz porque nos amou. Só Ele é quem pode a vida do homem mudar. Só Ele é a paz que o mundo jamais pode lhe dar. Só Ele é a verdade, a felicidade e o amor. Somente Ele é o Senhor. se o passado de sofrimento deixou em você cicatriz e até já perdeu a esperança de um dia ser feliz, Lembre que existe alguém que sua vida não poupou. Seu nome é Jesus, morreu em uma cruz porque nos amou. Só Ele é quem pode a vida do homem mudar. Só Ele é a paz que o mundo jamais pode lhe dar. Só Ele é a verdade, a felicidade e o amor. Somente Ele é o Senhor. Só Ele é quem pode a vida do homem mudar. Só Ele é a paz que o mundo jamais pode lhe dar. Só Ele é a verdade, a felicidade e o amor. São Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Nós vamos nessa oportunidade falar sobre
eu daria um título à nossa meditação e eu intitularia como Definição de Fé. Definição de fé. Todos nós sabemos o que significa a palavra definição. Definição quer dizer você saber, você ter um esclarecimento daquilo que você está olhando. Vamos dar um exemplo. Se você olha na distância, assim, lá em cima da montanha, e de repente já o sol está se pondo, então você vê um vulto que se aproxima. Você olha e diz: o que é aquilo que está vindo? Parece ser uma pessoa. Aí você olha mais firmemente e diz: não, parece ser um animal, um cavalo, algo assim. Mas você se aproxima mais daquele vulto e aí então você diz: ah, sim, agora vi, é um homem. Isso é definição. Isso é saber o que você está olhando. E uma pessoa sem definição, naturalmente falando, é uma pessoa que não se pode confiar nela. Você pode conhecer alguém e você diz: bem, eu conheço fulano, eu até mesmo gosto dessa pessoa, mas é uma pessoa em que não se pode confiar nela, porque às vezes diz uma coisa, às vezes já diz outra coisa. Até mesmo eu poderia fazer um negócio com essa tal pessoa, mas eu até, vamos dizer, me escapo para não fazer nenhum tipo de compromisso, porque eu não sei se ele vai cumprir ou não vai cumprir com a sua promessa, porque às vezes diz uma coisa e às vezes já diz outra coisa. Isso seria uma pessoa sem definição, uma pessoa sem um perfil, uma pessoa sem um caráter. E se nós que somos humanos, se nós que somos falhos, não confiamos em uma pessoa que não tem uma definição, eu perguntaria a você, meu ouvinte, será que Deus confiaria em um homem? Será que Deus confiaria em alguém, espiritualmente falando, em alguém que não tem uma definição de fé? Com certeza, Deus não confiaria. Será que Deus colocaria o seu Espírito Santo em um homem que não tem uma definição de fé? Que às vezes está com a sua fé lá nas alturas e às vezes sua fé já decai? Às vezes esse alguém diz: olha, eu faço qualquer coisa por Deus, eu não nego a Deus por nada. E outras vezes você vê essa pessoa já, vamos dizer, emburrada com Deus. Quando as coisas estão indo bem, quando tudo está bem, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus e ele diz que ama a Deus. Mas quando Deus permite uma luta ou um problema, uma dificuldade surge, já não quer mais saber de Deus. Já simplesmente deixa Deus de lado. É uma pessoa que não tem definição de fé. E é uma pessoa que Deus não pode confiar. É uma pessoa que Deus não pode dar-lhe o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus... Há muitas pessoas que dizem assim: oh, fulano está desviado, oh, ele era um homem abençoado, ele até mesmo tinha recebido o Espírito Santo e agora está lá no mundo. Oh, ouvintes, isso não tem como, isso não tem bases nas Escrituras. Como que Deus daria o Espírito Santo para alguém que amanhã ou depois estará no mundo, estará pecando, estará trazendo desaprovação para o Evangelho? Não, Deus jamais faria isso. Deus, ele simplesmente, ele dá o Espírito Santo para alguém quando Deus pode olhar e ver que esse alguém tem uma definição de fé. Se nós observarmos na Escritura que nós lemos,
nós vamos ver que aquele povo não tinha uma definição de fé. Veja vocês que aquelas pessoas, Jesus disse para os discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias ou um dos profetas. Veja você que eles não tinham uma definição. Eles não sabiam realmente o que é que eles criam, o que é que eles estavam crendo. Isso não é diferente nos dias de hoje. Você pergunta: qual é o caminho para o céu? Sim, é a igreja da esquina. O outro: não, é aquela outra igreja. O outro disse: não é, é aquela igreja lá em cima. Já vem o outro e diz: não, estão todas erradas, a igreja certa é aquela outra ali. E outros dizem: não, qualquer uma delas, tanto faz. Se você está numa igreja ou está na outra, todas levam para o céu. Não é verdade. Isso é falta de definição de fé. Deus, ele tem a sua forma. Agora veja vocês, ouvintes, que o povo, eles não tinham uma definição de fé. Eles às vezes falavam uma coisa, depois já falavam uma outra coisa. Jesus, quem é o filho do homem? É Jeremias. Não, acho que é João Batista. Não, acho que é Elias. Qualquer um dos profetas. Veja como eles não tinham uma definição de fé. Mas quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse: e vocês, quem dizem ser o filho do homem? Que disse Pedro? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouvintes, Pedro não ficou ali dizendo: eu penso, eu acho, o Senhor deve ser o Cristo. Não, isso seria uma falta de definição. Pedro tinha definição. Ele diz: tu és o Cristo. Agora, Jesus, quando ouviu esse pronunciamento, esse testemunho de Pedro, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Veja você, bem-aventurado és tu. Por quê? Porque o meu Pai te revelou. Então, aí é onde eu quero chegar. Você só terá definição de fé quando você tiver revelação de Deus. Mas a revelação de Deus, ela não vem através de teologias. A revelação de Deus não vem através da esperteza do homem, não vem através, vamos dizer, da sabedoria humana, mas a revelação, ela vem diretamente de Deus. E é a revelação que te dá definição de fé. Vamos dar um exemplo. Hoje, quando você fala a certas pessoas sobre o único batismo, o qual as escrituras registram, porque hoje a prova da indefinição nas igrejas, a prova de que não há definição de fé no sistema denominacional dos nossos dias, já você pode iniciar para percebendo essa prova no batismo. Você vai a uma igreja, eles batizam de uma maneira. Você vai na outra, já tem um outro tipo de batismo. Uns batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Outros batizam somente, vamos dizer, jogando um pouquinho de água na cabeça daquela pessoa. Outros creem que não há necessidade de batismo, que o batismo é só um símbolo e não há necessidade de ser feito. Agora, a Bíblia não é indefinida. A Bíblia tem definição. Os apóstolos, eles não tinham uma fé indefinida. Os apóstolos, eles tinham definição de fé. Veja vocês, você nunca vai encontrar na Bíblia Paulo batizando de um jeito e Pedro batizando de outro. Você nunca vai encontrar na Bíblia Tiago ensinando de uma maneira e Mateus ensinando de outra. Mas você vai encontrar
que todos os apóstolos, eles tinham uma só fé. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E se você observar concernente ao batismo, você vai ver que todos os relatos batismais foram executados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar nenhum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vai ainda encontrar nenhum batismo com as gotas de água na cabeça, mas você vai encontrar que todos os batismos registrados na Bíblia foram por imersão e, além do mais, era invocado o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro batizou quase 3.000 almas, juntamente com os demais apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. As primeiras conversões. Atos capítulo 8, versículo 16, você vai encontrar que os irmãos da cidade de Samaria eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, você vai encontrar lá no final do capítulo, Pedro batizando a família de Cornélio e Cornélio juntamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6, você vai encontrar o apóstolo Paulo rebatizando um grupo de pessoas, porque essas pessoas, elas não eram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, e Paulo rebatiza para que elas tenham o direito de ter o Espírito Santo. Agora você pode dizer, mas veja, a Bíblia é indefinida, porque lá em Mateus 28, 19, Jesus disse: ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois os apóstolos vieram e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você diz, veja, há indefinição na Bíblia. Não, não é verdade. Se você tiver revelação, você vai ver que não há nenhuma contradição. Se você vai observar que quando Jesus, em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus diz: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai encontrar que Jesus pediu o nome do Pai. Ele estava pedindo o nome: ide e batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu um nome. E qual é esse nome? Se eu levar você até as águas e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou estar repetindo a ordem de Jesus e não vou estar cumprindo. Porque para mim cumprir a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu realmente tenho que batizar em nome. Mas qual é esse nome? Jesus disse: ide e batizai em nome. Ele pediu um nome. E qual é esse nome? Senhor Jesus Cristo é o nome. Por isso os apóstolos, tendo revelação, eles compreenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso todos os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, então veja, qual é o caminho que leva à vida eterna? Você vai ficar tateando, apalpando no escuro e dizendo como aquela multidão: quem é Jesus? Quem é o Jesus? Uns dizem é João Batista. Não, eu acho que é Jeremias. Não, eu acho que é Elias. Não, é qualquer um dos profetas. Você vai ficar olhando dessa maneira, dizendo: não, para ir para o céu é por essa igreja. Não, é por aquela outra. Não, eu acho que é por essa. Não, qualquer uma delas leva. Não, você tem que ter definição, como Pedro tinha. Pedro diz: tu és o Cristo. Agora você pode perguntar para mim e dizer: então qual é o caminho que leva à vida eterna? Você pode perguntar e dizer: pastor, a tua igreja é a verdade? E eu lhe responderia: a verdade é a Bíblia. Não é uma igreja a verdade. A verdade é a Bíblia. Então qual é o caminho que leva para o céu? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então o caminho para a glória é Jesus. Ele é o único caminho. E Jesus, ele não é outra coisa a não ser a própria palavra. Jesus é a palavra. Então o caminho para a vida eterna é a palavra. E se você quer vida eterna, você tem que ter uma fé definida nas Escrituras. Você não pode ficar julgando as Escrituras e dizendo: oh, eu acho sim, a Bíblia diz assim, mas a minha igreja não ensina desse jeito, e eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não, você tem que tirar o acho de lado. Você tem que ter revelação, meu ouvinte. Você tem que crer que a palavra de Deus é a verdade. E se a palavra de Deus diz é por esse caminho, vai por aqui. Se a palavra de Deus diz seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, então seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a palavra de Deus diz que as mulheres não devam pregar nas igrejas, mas que devam estar caladas, Paulo diz: não permito que a mulher ensine. Então você tem que ter uma fé definida, dizer isso é a verdade e pronto. Se a palavra diz em São João capítulo 13 que deve haver após a Santa Ceia o lava-pés, então o que você tem que fazer a não ser cumprir com isso? Se a palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus enviaria um profeta sobre a terra, e esse profeta levaria a fé do povo de volta às Escrituras, então o que você tem que fazer a não ser crer nesta mensagem desse profeta e seguir os ensinamentos dele, porque os ensinamentos desse profeta te levará a tua fé de volta à palavra de Deus. É o que Jesus disse em São Mateus 17, verso 11, quando ele disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E restaurar quer dizer trazer de volta ao original. Agora muitos dizem: não, esse Elias que Jesus falou que haveria de vir é João Batista, porque Jesus diz mais na frente: mas digo-vos que Elias já veio. Ó ouvintes, você acha que Jesus ia ser tão indefinido? Você acha que Jesus não ia ter definição? Ia ficar brincando e dizendo: em verdade Elias virá primeiro, e daqui a pouco dizer: não, Elias já veio? Você tem que saber que se Jesus falou em verdade Elias virá primeiro, falando no futuro, é porque haveria de vir um profeta primeiro da sua vinda, antes da segunda vinda. E quando ele disse: digo-vos que Elias já veio, ele estava falando do outro Elias, que era João Batista. Porque João Batista, ele tinha o ministério de Elias para converter os pais aos filhos, ou seja, para levar o povo da lei para a graça que estava nascendo através de Jesus. Mas o profeta William Branham, o profeta desta era, ele tinha sobre si também o ministério de Elias, mas para converter o coração dos filhos aos pais, ou seja, o nosso coração de volta à fé dos pais apostólicos, levar a nossa fé a uma definição conforme é as Escrituras, tirar a noiva de Jesus. Esta mensagem veio para tirar a noiva de Jesus dessa confusão, porque um diz uma coisa, outro diz outra. E em Zacarias capítulo 14, verso 7, diz que no tempo da tarde haveria luz. E a luz vem para fazer o quê? A luz vem para esclarecer. Se você está no escuro e não consegue discernir alguma coisa, vai no claro, chegando diante da luz, você vai ver o que realmente é aquilo. Por isso haveria luz no tempo do fim, para esclarecer a verdade. E essa mensagem que Deus nos enviou através de um profeta, o qual está nas Escrituras, ele veio, essa mensagem, esse profeta veio não para criar um novo sistema, mas veio para levar a fé da noiva de volta à fé dos pais. Esta mensagem veio para definir a fé da noiva conforme era a fé dos pais apostólicos, porque Efésios capítulo 2, versículo 19, versículo 20, a Bíblia diz que a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Entende você? Então a família de Deus, ela está edificada, a fé está construída na mesma fé que tiveram os profetas e os apóstolos. Então, precioso ouvinte, Deus precisa de homens definidos. Deus disse que ele voltaria a buscar um povo especial, zeloso e de boas obras.
Lembra vocês de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá no livro de Daniel, você lembra dessa passagem bíblica? Quando o rei Heregio construiu uma estátua, um ídolo, porque Deus, ouvinte, se por acaso alguém que me ouve e você adora ídolos, isso é uma abominação para Deus. Você encontra no livro de Jeremias capítulo 10. Deus fala ali que não devemos adorar a ídolos, que os ídolos são mentira, que eles não conseguem andar, que as pessoas têm que carregar eles. Deus não aceita isso. E o rei, ele construiu um grande ídolo, e ele chamou todo o povo e disse: vai ser tocada uma música para inaugurar, vamos dizer em outras palavras, esse ídolo, e todos terão que se prostrar. E se alguém não se prostrar diante desse ídolo, será simplesmente queimado na fornalha. Mas ali havia 3 jovens cristãos. Havia 3 jovens que criam num único Deus e sabia que não deveria adorar a ídolos. E quando a música tocou, se eles tivessem uma fé indefinida, eles iriam se dobrar. Mas eles se ficaram de pé, firmes. E o rei soube disso, chamou eles e disse: olha, vocês sabem que eu amo vocês, vocês sabem que eu não quero matar vocês. Olha, eu vou chamar a música vai tocar outra vez. E eu digo uma coisa: vocês se dobrem, porque se vocês, vou dar mais uma chance, mas se vocês não se dobrar, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais e vou queimar vocês. Irmãos, se aqueles jovens não tivessem definição de fé, eles teriam se prostrado diante do ídolo. Mas como eles tinham uma definição, eles olharam para o rei e disseram: ó rei, o nosso Deus pode. É isso. Você muitas vezes diz: o meu Deus pode me curar, o meu Deus pode me libertar, o meu Deus pode me tirar desse problema. Mas se ele não quiser me tirar, eu não vou desviar, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Aconteça o que acontecer, venha os problemas que vier, eu vou me manter na palavra. Isso é definição de fé. Os jovens disseram: o nosso Deus pode, mas se ele não quiser nos livrar, rei, fique sabendo que nós não vamos se dobrar diante da tua estátua. O rei ficou enraivecido, pegou aquele jovem e disse: jogue na fornalha, aqueça 7 vezes mais e jogue lá. Quando jogaram os jovens na fornalha, o rei estalou um olho assim e disse: não foram jogados 3 lá dentro? E eu vejo 4. Quem era o 4º homem? Era Deus. Deus sempre estará para defender aqueles que têm definição de fé. Por isso, meu ouvinte, eu encerro essa mensagem dizendo a você: aconteça o que acontecer, fique com a palavra. Nem que você seja expulso da tua religião, nem que você seja criticado, fique com a palavra, aceite a palavra, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Largue mão de todo o sistema do homem. Não tenha medo, ouvinte. Ah, mas se eu fazer isso, se eu aceitar essa mensagem, meu esposo vai me deixar. Se eu aceitar essa mensagem, a minha esposa pode me deixar. Se eu aceitar essa mensagem, eu vou ser perseguido, vou ser criticado. Meu ouvinte, tenha definição de fé. Tome uma decisão, fique com a palavra e Deus ficará contigo. É melhor ter Deus com você e o mundo contra você do que ter o mundo por você e Deus não poder fazer nada por ti. Que Deus te abençoe, precioso ouvinte, e que Deus dê a cada um de vocês definição de fé. Mas lembre-se, definição de fé uma pessoa só pode ter se ela tiver revelação. Por isso, busque revelação de Deus, e então você terá definição de fé, o que irá te dar então fé para o arrebatamento. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você desejar escrever para esse programa, escreva para o endereço que será citado em nome do Senhor Jesus Cristo.